Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. O Sr. Santos tem 66 anos, tem diabetes tipo 2 há cerca de 10 anos e hipertensão arterial há 12. A média das últimas medições da sua pressão arterial é de 127/78 mm de mercúrio. O médico de família do Sr. Santos comenta com o seu interno: se conseguirmos baixar a sistólica para valores inferiores a 120, ainda conseguimos reduzir mais o risco de infarto do miocárdio e de mortalidade. Caros colegas, esta afirmação está ou não sustentada em evidência científica? Pois é, hoje vamos falar sobre um tema muito debatido e algo controverso: o controle da pressão arterial em pessoas com diabetes tipo 2. Vamos explorar os resultados de um ensaio clínico randomizado publicado recentemente no New England Journal of Medicine, o estudo BP-ROAD. Sabemos que a hipertensão arterial é prevalente nas pessoas com diabetes tipo 2 e que representam um dos principais fatores de risco modificáveis para a doença cardio e cerebrovascular. Nos últimos anos tem-se debatido muito a questão: será que nas pessoas com diabetes tipo 2 um controlo mais intensivo da pressão arterial confere uma proteção adicional em termos de prevenção de eventos cardio-cerebrovasculares e de morte? E isto comparando com um controlo mais moderado da pressão arterial e também sem aumento dos efeitos adversos? O estudo que vos trazemos hoje, o tal BP-ROAD, tenta precisamente responder a esta pergunta clínica. Trata-se então de um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, realizado em 145 instituições de saúde da China. Incluiu um total de 12.821 pessoas com diabetes tipo 2, com idade superior ou igual a 50 anos, com pressão arterial sistólica elevada, e chama a atenção para o seguinte critério de inclusão: eles tinham que ter fatores de risco cardiovascular adicionais, nomeadamente, de acordo com os critérios de inclusão, por exemplo, o infarto agudo de miocárdio ou acidente vascular cerebral há mais de 3 meses, ou doença cardiovascular subclínica, por exemplo, microalbuminúria ou score de cálcio da artéria coronária superior ou igual a 400, ou ainda 2 fatores de risco de doença cardiovascular adicionais, por exemplo, tabagismo ou índice de massa corporal superior ou igual a 28, ou taxa de filtração glomerular entre 30 a 59. Por outro lado, foram excluídos pacientes com diabetes tipo 1, hipertensão secundária ou um evento coronário recente, nos últimos 3 meses, insuficiência cardíaca ou então taxa de filtração glomerular inferior a 30. Os participantes foram aleatoriamente alocados a um de 2 grupos: o grupo de tratamento intensivo, em que a meta era atingir uma pressão arterial sistólica inferior a 120 mm de mercúrio, e o grupo de tratamento padrão, em que a meta era atingir uma pressão arterial sistólica inferior a 140 mm de mercúrio. A mediana do tempo de seguimento foi 4,2 anos. Vamos então aos principais resultados. O marcador primário foi um marcador composto constituído por AVC não fatal ou infarto agudo de miocárdio, tratamento ou hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular. O habitual outcome composto designado por MACE. E então, no grupo do tratamento intensivo, a ocorrência deste marcador composto foi de 1,65 por 100 pessoas ano. No grupo de tratamento padrão, ou seja, controle moderado da pressão arterial, a ocorrência do outcome composto foi superior, foi 2,09 eventos por 100 pessoas ano. Ou seja, temos aqui uma redução, uma diferença estatisticamente significativa com um hazard ratio de 0,79. Contudo,
Quando se analisam os marcadores secundários, não se observou uma redução significativa de infarto agudo de miocárdio, nem uma redução de eventos relacionados com a necessidade de tratamento ou hospitalização por insuficiência cardíaca, nem uma redução estatisticamente significativa da mortalidade cardiovascular. E isto tudo, repito, quando analisados cada um destes marcadores de forma isolada, que no fundo eram os marcadores secundários. Por outro lado, quando analisado isoladamente a ocorrência de AVCs, que era outro marcador secundário, aí sim verifica-se uma redução estatisticamente significativa, com hazard ratio também de 0,79. Por outras palavras, a redução que se observou no outcome composto, no marcador composto, foi principalmente devida ao facto de termos menos AVCs no grupo submetido a um tratamento intensivo e a um controle mais intensivo da pressão arterial. Também não se verificou uma redução estatisticamente significativa na redução da mortalidade global. Em termos do marcador composto, o número necessário para tratar foi de 63. Isto significa que é necessário tratar 63 pessoas com um controlo intensivo da pressão arterial, o tal alvo da pressão arterial sistólica inferior a 120 mm de mercúrio, em vez do controlo padrão, em que a meta era 140 mm de mercúrio, durante cerca de 4 anos para prevenir um evento cardiovascular major, tendo em consideração então o marcador composto. Em relação à ocorrência de eventos adversos, do ponto de vista de eventos adversos graves, aí a ocorrência foi semelhante nos dois grupos. Verificou-se sim mais casos de hipotensão sintomática e de hipercaliemia no grupo de tratamento intensivo, como seria de esperar. De um ponto de vista de implicações para a nossa prática clínica, podemos dizer que os resultados apoiam um alvo mais baixo da pressão arterial, um alvo então inferior a 120 mm de mercúrio da sistólica, em pessoas com diabetes tipo 2 e risco cardiovascular aumentado. Não sabemos se esse efeito se manterá nas pessoas que tenham só hipertensão arterial e diabetes, sem os tais fatores de risco cardiovasculares adicionais. Porque é que este aspecto de terem sido selecionados pacientes com hipertensão e diabetes com alto risco, com os tais fatores de risco cardiovasculares adicionais, é importante? Porque nós sabemos que, por norma, nestes pacientes de muito alto risco, o benefício dos tratamentos preventivos torna-se mais evidente, é mais facilmente observado. Por outro lado, não sabemos se nas pessoas com menor risco, por exemplo, pessoas que tenham só hipertensão e diabetes, sem os tais fatores de risco adicionais, se esse benefício se continuará a observar. É uma pergunta que fica por responder. Por outro lado, atenção, este controle mais intensivo exige monitorização cuidadosa para prevenir hipotensão e hipercaliemia. E quero deixar aqui mais uma nota: apenas cerca de 60% dos doentes no grupo intensivo conseguiram atingir a meta após um ano de 120 mm de mercúrio, o que mostra que a implementação na prática clínica deste controlo mais intensivo pode ser desafiante. Também podem subsistir algumas dúvidas sobre a aplicabilidade fora da população chinesa. Seria interessante replicar estes resultados noutras populações. De um ponto de vista de comparação com estudos anteriores, o estudo ACCOR, feito há mais de uma década, não mostrou benefício com o controlo intensivo, mas era um estudo com algumas limitações. Depois, o estudo SPRINT mostrou benefícios como a redução da pressão arterial sistólica inferior a 120 mm de mercúrio, mas foi feito em pessoas sem diabetes e também havia algumas limitações, nomeadamente relativas à metodologia que foi usada para a medição da pressão arterial, que era muito diferente daquela que se utiliza na prática clínica corrente. Este estudo, o estudo BP-ROAD, traz mais alguma informação, mas ainda não nos parece suficiente para se extrapolar e generalizar a recomendação de um controlo mais intensivo. Lá está, aqui foram incluídos pacientes com hipertensão e diabetes, mas que tinham fatores de risco cardiovascular adicionais. Portanto, vale a pena ter em consideração estes resultados, mas uma generalização parece-me que se deve evitar. Este estudo também é interessante porque permite-nos ter aqui uma reflexão sobre aquilo que é observado do ponto de vista de significância estatística ao nível de um marcador composto
e aquilo que é observado depois quando se avalia cada uma das componentes desse marcador composto isoladamente. E realmente é curioso quando aqui neste estudo só uma das componentes é que se observa um efeito protetor, um efeito positivo, e nas restantes não. Mas é o suficiente esse efeito para ter impacto no marcador global, no marcador composto. Ora, depois tem que se ter cuidado um bocadinho com a extrapolação que se faz a partir da conclusão do marcador composto. E vale a pena também termos isto em atenção e refletir sobre isto. E em jeito de conclusão, para pessoas com diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular, realmente alvos mais baixos da pressão arterial podem ser benéficos, especialmente para reduzir o risco de AVC. Mas o tratamento deve ser individualizado, com atenção à segurança e tolerância dos doentes. Mais do que nunca, precisamos de diálogo com os nossos pacientes, capacitação e decisões partilhadas. E agora, em relação ao nosso quiz, lá está. Nós não sabemos se o Sr. Santos tem ou não os tais fatores de risco adicionais. Mas, mesmo assim, através da análise dos marcadores secundários, de acordo com este estudo, não houve redução nem de infarto agudo do miocárdio, nem de mortalidade cardiovascular, nem até de mortalidade global. Pelo que a resposta correta era: a afirmação não está sustentada em evidência científica. Caros colegas, muito obrigado por estarem desse lado. Este foi mais um episódio do podcast MG Familiar, onde olhamos para a evidência científica com os olhos da medicina geral e familiar. E se gostaram, partilhem com os vossos colegas e amigos e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.